Bem-vindo a mais uma matéria da nossa Escola de Fundamentos. E nessa matéria a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre oração, a importância de uma vida de oração, a importância de nós entendermos o que é oração. Eu quero já começar dizendo para você que Deus ele está nos chamando para isso. Se você está buscando um vídeo como esse, se você está buscando uma matéria como essa, para você estudar um pouquinho mais, é porque Deus está nos chamando a uma vida de oração. Olha só o que diz Efésios capítulo 3, no verso 20, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que podemos pedir ou pensar, conforme o seu poder que opera em nós. Você notou aqui a palavra pedir? Aqui tem a ver com oração. Claro que a gente vai ver ao longo desse curso que oração não é só pedir, mas oração é algo muito importante no nosso relacionamento com Deus. A oração, gente, ela é algo vital na nossa vida. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que os antigos cristãos, a igreja primitiva, eles oravam, eles se dedicavam à oração. Quando a gente vai lá em Atos capítulo 2, falando dos pilares daquela igreja primitiva, eles se juntavam na doutrina dos apóstolos, nos ensinos, na oração, na comunhão, no repartir do pão. Oração era parte integral. Oração era parte vital da vida daqueles cristãos. Olha só o que diz Atos capítulo 6, do verso 6 ao verso 7, diz assim: apresentaram esses homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. Está falando da seleção daqueles diáconos. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número de discípulos aumentava. Também um grupo de sacerdotes obedecia à fé. Como é que eles fizeram com aqueles homens? Eles oraram. Eles lhe impuseram as mãos e eles oraram. Oração era parte vital, era parte comum na vida dos discípulos, dos primeiros discípulos. E por que a oração ela é tão necessária na nossa vida? A oração é necessária, gente, porque o verdadeiro fundamento da oração é a comunhão com Deus. Quando a gente pensa em Deus, quando a gente pensa no nosso relacionamento com Deus, a gente pensa nas nossas dificuldades, a gente pensa naquilo que nós estamos passando no nosso dia. Mas eu e você não precisamos só pensar nisso, nós podemos comunicar isso com Deus. Então o verdadeiro fundamento da oração é a comunhão com Deus. Sabe, Deus está com você nos tempos bons, Deus está com você nos tempos difíceis, Deus está com você. Não é para você passar a sua vida sozinha, não é para você passar a sua vida de qualquer maneira alheio ao que Deus está fazendo. Não, você pode se comunicar com Deus, você pode saber que Deus está aí com você. E quando você sabe que Deus está aí com você, o seu coração se alegra tanto que você quer conversar com Ele. Oração faz parte desse diálogo entre o homem e Deus e homem. Sabe que então oração não é um monólogo, oração é um diálogo. E Deus está nos chamando para esse diálogo, uma vida de diálogo. E como é que eu vou saber como me situar nas situações se eu não estiver cheio da palavra e do Espírito? Quando eu estou cheio da palavra e do Espírito, a palavra e o Espírito me levam para uma vida de oração, gente. Eu e você precisamos, sim, do conhecimento de quem nós somos em Cristo. Eu e você podemos exercitar a autoridade que nós temos no nome de Jesus quando nós orarmos sobre as situações. Nessa comunhão com Deus, Ele vai me dizendo quem eu sou. Com base na palavra de Deus, a comunhão com Deus, ela vai solidificando. Por quê? Porque com base na palavra de Deus, com base na Bíblia, você pode se relacionar com Deus da maneira correta. Então, se eu e você estamos buscando a Deus, se eu e você estamos desejando por mais de Deus, a oração ela é aquela cereja do bolo. Sabe? A oração, a vida de comunhão com Deus é aquela cereja do bolo, como a gente diz, né? Aquele plus, né? Na nossa vida com Deus, que nos faz entender como é que Deus opera na nossa vida. Por quê, gente? Por quê? Porque eu consigo ouvir a voz de Deus. Na oração, eu tenho certeza de que eu estou ouvindo a voz de Deus. Então, gente, olha só o que diz Romanos capítulo 8.
verso 15 até o verso 17, diz assim: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, para que com Ele também sejamos glorificados. Ou seja, eu e você temos o Espírito Santo dentro de nós. E pelo Espírito nós podemos clamar. O que é esse clamor? É essa oração que vem do coração. Então a primeira coisa que eu e você podemos entender de oração é que oração é comunhão com Deus. E com base nessa comunhão nós nos comunicamos. A segunda coisa que nós precisamos entender quando nós falamos de oração é que eu não só estou apenas comunicando com Deus. Presta atenção nisso. Eu estou participando do propósito de Deus. Eu estou participando daquilo que Deus está fazendo em mim e que vai fazer através de mim. Então, mesmo quando você está no seu quarto sozinho, orando, fechando a porta, como diz Mateus, fechando a porta lá, estando sozinho com teu Pai, e o teu Pai Celeste ouve a tua oração, mesmo assim, naquele lugar, você está participando dos propósitos de Deus, porque você pode estar intercedendo por alguém. Você pode estar clamando pela vida de alguém. E às vezes você vai encontrar alguém, às vezes até mesmo no seu trabalho, se não tiver problema, e essa pessoa pedir oração, você pode orar por aquela pessoa. E ao orar por aquela pessoa, você está participando dos propósitos de Deus na vida daquela pessoa. Olha só o que diz Efésios capítulo 3, do verso 10 ao verso 16. Diz assim: isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em Cristo, temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. O apóstolo Paulo, ele estava passando por uma fase difícil, mas mesmo assim ele fala: eu me coloco diante de Deus e eu peço a Deus por vocês. Ou seja, mesmo estando por um momento difícil, passando por um momento difícil, isso não é desculpa para a gente abandonar a nossa comunhão com Deus. E Paulo não pede para si mesmo, Paulo pede em prol daqueles irmãos lá em Éfeso. Paulo pede em prol de mim e de você naquela época, porque eu e você estamos lendo esse texto, e esse texto fala comigo e fala com você. A vida do apóstolo Paulo, de oração, gente, deixa pra gente um legado, deixa pra gente um exemplo de que eu e você podemos participar dos propósitos de Deus. Oração número 1 é comunicação com Deus. Número 2 é participar dos propósitos de Deus. E duas coisas, pra gente terminar, que eu e você precisamos saber. Guarde essas duas coisas no seu coração. É que Deus está pronto para ouvir a sua oração. Veja, não importa o que você tenha feito, não importa o que esteja acontecendo na sua vida, você vem a Deus de coração, Deus está pronto para ouvir a sua oração. Jeremias capítulo 33, no verso 3 diz: chame por mim e eu responderei. Eu lhe anunciarei essas coisas grandes e ocultas que você não conhece. Além de você poder chamar e ele responder, ele vai revelar para você o que precisa ser revelado. Meu Deus, às vezes você está orando por alguém e você está clamando a Deus por aquela vida, você está intercedendo por alguém, alguém pede oração por você, como nós já falamos. Deus pode revelar para você o que você vai orar. O que você vai orar por aquela pessoa. Então, número 1, fatos importantes que você precisa saber: Deus ouve a sua oração. E número 2, você tem acesso instantâneo, você está na presença de Deus. Se o teu coração está aberto para receber essa verdade, preste atenção nisso, você está na presença de Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está aí dentro de você.
E se o Espírito Santo está dentro de você, e o Espírito Santo é Deus, você está na presença de Deus. Nós precisamos de uma consciência. Então, quando nós estamos orando, falando com Deus, você tem que saber, Ele está ouvindo e Ele está com você. Olha só o que diz Hebreus capítulo 10, verso 19 a verso 20. Na Bíblia Viva diz, e assim, queridos irmãos, por causa do sangue de Jesus, nós agora podemos ir diretamente até dentro do Santo dos Santos, onde Deus está. Esse é o caminho novo, recém-aberto e vivificante que Cristo nos franqueou ao rasgar a cortina, o seu corpo humano, para dar-nos acesso à presença santa de Deus. Que você possa guardar isso enquanto a gente começa esse curso. Você possa guardar isso no seu coração. Oração é comunicação com Deus, é comunhão com Deus, é participar dos propósitos de Deus. Sabe aquela comunhão que você está tendo, gostosa com Deus? Essa comunhão é um chamado para participar dos propósitos de Deus, através de você estar se fortalecendo no seu relacionamento com Deus, para participar de algo maior do que a sua própria vida. Número 3, o que nós precisamos entender desses fatos? Nós precisamos entender que Deus está ouvindo a sua oração e que você tem acesso a presença de Deus, onde quer que você esteja. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Tchau, tchau.